Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, imagina uma cena de você entrando numa doceria. Nessa doceria, a única opção que tem para você comer, sei lá, é um quindim. Só tem aquilo, não tem outra opção. Você tá morrendo de vontade de doce e só tem aquilo, então você vai comer o quindim. Você vai sair de lá feliz porque você usufruiu da única possibilidade disponível. Agora imagina que você entra numa doceria e tem lá quindim, pastel de Belém, bomba, brownie, petit gâteau, vulcano, sorvete de chocolate, baunilha. Tem muita opção. Você vai entrar lá, você vai olhar, você vai ficar um tempo olhando ali na vitrine, né? No balcão. Você olha uma coisa, ai, será que eu quero isso? Não, mas aquilo deve ser melhor. Não, mas aquilo outro deve ser melhor. Aí você decide comprar o pastel de Belém, o quindim, a bomba e o brownie por via das dúvidas para garantir, né? Pelo menos você prova um pouquinho de cada um. Imagine então que você, sei lá, que de repente aparece um gênio da lâmpada assim, você é uma mulher e tá procurando alguém para namorar. E aí o gênio da lâmpada materializa assim na sua frente, sei lá, uns 30 boy magia maravilhosos, com grau de afinidade altíssimo com você. Os 30 são incríveis, inteligentes, lindos, carinhosos, românticos, perceptivos, empáticos, meditadores, os 30. Como é que você fica diante de tantas possibilidades? Se você decidir namorar um deles, você vai ficar pensando nos 29 que você abandonou, que você não usufruiu. Se você escolhe um doce numa doceria, muitas vezes você fica pensando em todos aqueles que você não desfrutou. Se você vai num cinema que está cheio de opções e você tem que escolher um filme, muitas vezes você fica pensando em todos os outros que você não assistiu. Se você escolhe viajar para um determinado país, muitas vezes você fica pensando em todos os outros que você poderia ter ido e que você não foi. Um dos grandes problemas atuais, gente, é o excesso de variabilidade que a gente vive, que é um problema que não existia anteriormente. Por exemplo, na época da nossa avó não tinha Tinder, não tinha Netflix. Ela tinha que casar com o cara ali que estava disponível, né? Ela não ficava preocupada procurando zilhões de filmes para assistir, porque não tinha muita opção na época. Isso que se tinha quando tinha televisão, né? Quando não tinha, só restava ficar ali com a família, muitas vezes conversando, e acabou. E eles iam dormir com as galinhas, 9 horas, já estava todo mundo dormindo em geral. Então, gente, um dos grandes problemas na civilização atual é o excesso de possibilidades que a gente tem. Que, por um lado, isso é muito bom. Inclusive, eu estava lendo um livro que chama A Cauda Longa, que é do Chris Anderson. E ele fala que hoje em dia, né, existe um mercado de nicho, que era uma coisa que não existia anteriormente. Então, sei lá, na década de 70, 80, por exemplo, tinha um tipo de programa de televisão num determinado canal que todo mundo assistia. Então tinha novela na hora tal e todo o país via aquela novela, né? Hoje em dia, gente, com o YouTube, com o Netflix, com tantas possibilidades de plataformas online, você consegue ver uma novela que passa no Japão, sei lá, e que tem um nicho de pessoas que consomem aquele conteúdo, né? Então existe muita variabilidade, muita opção de acordo com a afinidade, o que é muito bom. Só que, por outro lado, isso fez com que a gente ficasse muito sobrecarregado. Porque é tanta opção, é tanta possibilidade, são tantas pessoas que você pode conhecer, tantas redes sociais que você pode entrar, tantas pessoas com as quais você pode se relacionar. Quem nunca ficou desesperado, né? No meio de tanta possibilidade, é tanta opção de tudo, de comida, de viagem, de pessoas para se relacionar, de roupa, de loja online, que a gente fica desesperado, a gente não sabe mais o que consumir, o que ter, o que fazer, porque é muita opção. E chega um momento que a gente tem que escolher, só que, como diz o ditado, em cada escolha existe uma renúncia.
E em geral, quando a gente escolhe uma coisa em detrimento de outras, a gente tem muita dificuldade de lidar com a perda. E a gente sente culpa porque a gente escolheu aquela coisa. A gente fica, ai, mas e se eu tivesse escolhido aquela outra? Como é que seria a minha vida? Mas e aquela outra coisa? Mas e aquela outra opção? E a gente fica numa constante ansiedade. A maioria de nós, quando a gente vai dormir, todos os dias, a gente dorme com pendências. Eu acho muito provável que você que está me ouvindo vai dormir todos os dias com no mínimo umas 10 mensagens no seu WhatsApp, no seu Facebook ou no seu Instagram que você não teve tempo de responder. Muito provavelmente. Eu, né, como eu tenho um nicho de pessoas que acompanham meu trabalho, eu acho que eu durmo com no mínimo umas 500 todo dia de pessoas que eu não consegui responder, que eu não tive tempo, de comentários que eu não consegui ler. E eu comecei a perceber, gente, na minha própria vida, que teve uma época que eu não conseguia lidar com isso. Eu tinha que todo dia dormir com culpa, porque eu não tinha conseguido atender a demanda. É tanta possibilidade, é tanta gente pedindo ajuda e procurando o meu trabalho que eu não conseguia lidar, eu simplesmente, era impossível. Não é só comigo, isso não é um mérito meu, não é um privilégio meu, olha como eu sou o máximo, quanta gente quer falar comigo. Não, gente, muita gente, mesmo não sendo uma pessoa que tá aí no YouTube, muita gente passa por isso. Né, de ter essa demanda muito grande de diversas redes sociais, e e-mail, e WhatsApp, não sei o que, não dá tempo de dar conta de tudo. Parece que o dia acabou e na hora que a gente vai dormir a gente fica pensando num monte de coisa que a gente não fez. Quando eu tava vivendo esses questionamentos, apareceu na minha mão um livro maravilhoso, que foi uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos, que se chama O Essencialismo. Não lembro o nome do autor, gente, mas se vocês derem uma googada, facilmente vocês vão encontrar. Esse pensamento do essencialismo vai muito ao encontro com aquilo que a gente já falou aqui sobre minimalismo. E a grande pergunta a grande pergunta que o autor faz nesse livro é: o que realmente importa? Por que a gente tem que de fato dar atenção? A gente não precisa ler todos os livros do mundo para ser bem informado, ou viajar para 150 países para conhecer o mundo todo. A gente não precisa necessariamente fazer isso, mas basta a gente escolher aquilo que realmente tem a ver com a nossa alma e ao fazer aquilo, estar presente. Porque não é a variabilidade que traz realização pessoal, é a consciência, é a presença. E eu confesso para vocês que com a minha Vênus em Gêmeos, que adora uma variabilidade, esse conceito é bem difícil de absorver, porque eu sou o tipo de pessoa, em geral, que estou sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu compro uns 10 cursos online e faço tudo junto. Estou sempre lendo vários livros ao mesmo tempo. Eu sempre tenho muita gente para responder, muito trabalho para fazer, muito curso e série que eu quero assistir. E assim, eu percebi que eu tava ficando louca, com tantas possibilidades. Eu ia surtar, eu tava a ponto de ter um troço. Alguns de vocês até perceberam: Gisela, você tá muito cansada, você precisa descansar. E gente, isso não é, como eu falei, não é mérito meu não, que ó, quanta demanda existe pra mim. Não, é uma questão social. Na realidade atual, com a revolução digital, esse se tornou um problema mundial, que é o estresse, é tanta coisa pra fazer. Inclusive nesse livro, o autor fala que no dia que a filha dele nasceu, ele tinha uma reunião super importante. Quer dizer, não era tão relevante assim a reunião, era uma reunião que ele achava que tinha que ir. E assim, as pessoas que iam participar da reunião já pressupunham que ele não iria, porque a filha dele nasceu. E ele foi na reunião, porque ele não conseguiu falar não. Então ele não pôde estar com a filha e com a mulher no momento do nascimento da filha, ele foi na reunião e as pessoas na reunião ficaram chocadas dele estar ali e não estar com a filha, né, que tinha acabado de nascer. Então até pegou mal pra ele, pra imagem dele. Ele foi pra dar uma de bonzinho, né, mas pegou mal pra ele, porque as pessoas não viram com bons olhos. E aí ele começou a questionar, depois dessa situação, o que era realmente importante na vida dele. Então ele observa uma situação e um convite que ele recebe hoje em dia, o autor, eu não lembro o nome dele, mas ele observa e ele fala: isso realmente vale a pena? Então ele percebeu que ele se tornou muito mais seletivo para perceber o que de fato é essencial, o que é imprescindível. Dentre todas as coisas que eu tenho que fazer, o que é essencial, o que é uma prioridade?
Só que hoje em dia a gente não tem mais a prioridade, a gente tem muitas prioridades. E a gente acaba se perdendo nessa maré de possibilidades. Eu falo por mim, gente, eu tenho certeza que muitos vão se identificar. É muito difícil pra mim me permitir ter um momento de quietude, assim, a não ser quando eu tô meditando, mas com exceção da meditação, é difícil. Então se eu tô assim, se eu tenho um tempo livre, eu fico pensando assim, que post eu vou criar? Quem que eu vou responder agora? Que trabalho eu vou fazer? Eu não consigo ficar sem fazer nada, assim, tipo, vou aproveitar o momento, vou desfrutar do nadismo aqui, né? Não, eu preciso produzir, preciso criar, preciso fazer. E por um lado isso é bom, porque eu sei que eu tenho muita criatividade e eu quero usufruir disso, mas por outro lado a gente acaba se sobrecarregando muito e é um excesso de coisas e cada vez aparece uma nova rede social, uma nova demanda, um trabalho novo, sabe? Se a gente não tiver tempo para quietude, para o silêncio, para a solitude, a nossa criatividade acaba minando, porque é tanto excesso, é tanta coisa. Inclusive ele fala que o próprio Bill Gates tinha o hábito de tempos em tempos tirar uma semana livre e era nessa semana que a criatividade dele fluía, que ele conseguia produzir muito melhor. Inclusive é um conceito atual de muitas empresas colocar a parte lúdica na empresa, né? Tem muitas empresas que têm, tipo, alguma coisa lúdica, uma decoração diferente, alguma brincadeira para os funcionários fazerem entre eles, porque essa brincadeira, esse lúdico, esse entretenimento faz a pessoa relaxar. E quando a pessoa relaxa, ela produz muito mais e melhor, porque ela teve tempo para ela teve espaço para poder criar. E ultimamente a gente não tem tido espaço para criar, porque os nossos espaços estão sempre ocupados por coisas que a gente tem que fazer e por coisas que estão incompletas, e essa demanda não acaba. Você responde um e-mail, esse e-mail gera filhinhos. Você sente assim, respondi o e-mail, respondi 2, respondi 3, agora eu tô tranquilo. Não. Lê do engano, não tá tranquilo. Esse e-mail ele brota ali, ele vai gerando filhinhos, né? E aí vem outro e-mail, quando você acaba de responder tem mais outro, e aí outra mensagem no WhatsApp, e aí tem lá uma mensagem no inbox do Facebook, e aí se você não responde a pessoa cobra. Como assim você leu e não me respondeu? Tem isso ainda você tem que lidar com a frustração do outro por você não conseguir responder, você tem que lidar com a sua culpa por não conseguir lidar com tanta demanda. É muita demanda o tempo todo, gente. Isso não é só comigo, não é só com você, é geral. É uma crise de estresse geral. As pessoas não têm mais espaços vazios para poder criar, para poder viver a própria solitude. É o tempo inteiro olhando coisas e tendo contato com o mundo o tempo todo. Tem um lado bom disso, eu adoro rede social, eu acho as redes sociais algo maravilhoso. É graças às redes sociais que a gente está aqui conversando nesse momento, que existe o YouTube, então é algo maravilhoso, é uma bênção, mas a gente precisa saber balancear para saber selecionar também. Ele fala muito isso nesse livro, que uma das coisas que ele mais fala é não, que antes ele tinha muita culpa de falar não, ele falava sim pra tudo. Qualquer oportunidade que aparecia ele falava sim, porque ele vem daquela cultura da década de 80, né, que dormir é pros fracos, uma cultura norte-americana, né, na década de 80 tinha isso, almoçar é pros fracos, dormir é pros fracos, vamos produzir, a gente precisa criar, tempo é dinheiro. E o preço que você paga por ter uma vida assim tão cheia de coisas, tão abarrotada, e não é só coisa para fazer não, é coisa para consumir também, as possibilidades são muitas, né gente? Sempre tá aparecendo coisa nova pra gente consumir, e a gente vai ficando enlouquecido com a variabilidade. Então, gente, a minha sugestão para você aqui, quando você estiver confuso, com tanta coisa para fazer, com tanta demanda, se sentindo muito sobrecarregado, é um sinal de que você precisa parar, silenciar e olhar para dentro. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa conhecer tudo fora de nós, mas isso acontece quando a gente não se conhece. Quando a gente não se conhece, a gente vai aceitando tudo, vai querendo fazer tudo, né? Zilhões de terapia, uma hora é isso, outra hora é aquilo, depois é outro livro, depois isso que... E eu não olho pra dentro. O que adianta eu fazer 500 mil terapias, ler 500 mil livros de desenvolvimento pessoal, se o principal, que é olhar pra mim, pra minha necessidade e desenvolver a minha consciência, eu não faço? Eu não vou encontrar fora se eu não encontrei dentro. Primeiro eu tenho que encontrar aqui, ó, a minha alma, é me conhecer. Porque quando eu me conheço, quando eu sei do que eu gosto, eu sei falar não, mas eu falo com consciência, eu não vou falar
aquele não cheio de culpa e pensando no que eu perdi por falar não. Eu vou pensar no que eu ganhei. Eu ganhei tempo, eu ganhei dignidade. Quando você tem um canal no YouTube, em geral, ou quando você tem uma rede social que tem um certo público, é muito comum que você receba propostas. E eu vejo muitas pessoas que recebem essas propostas que eu tenho a impressão que não falam não pra nada. Porque a pessoa tá sempre divulgando coisa ali nas redes sociais dela, sempre a tal troca de arroba, né? Tá abarrotando a rede social de troca de arroba. E às vezes você não vê quem é essa pessoa, você não consegue enxergar a pessoa, porque ela se perde no meio da variabilidade e vai perdendo a identidade, porque ela não se conhece. Então qualquer coisa, qualquer proposta que ela recebe, ela aceita. Então uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer, gente, é se conhecer, é nos conhecermos, pra gente saber quem a gente é, pra gente ficar consciente, porque a gente vai pro mundo e quando a gente faz uma escolha, essa escolha ela vem da percepção, ela não vem do medo. Você não fica com aquele... Tem até um termo pra isso, que é o fear of missing out, algo assim, né? Que é quando você tem medo por estar perdendo alguma coisa, por estar por fora. É o medo de ficar por fora. Então você tem que estar o tempo inteiro lendo coisas, lendo livros, indo a eventos, fazendo coisas, porque você não pode ficar por fora. Você tem que estar o tempo inteiro bem informado. Quem que aguenta, gente? E a questão é, qual a relevância disso? Por que isso é importante? E qual o preço que você está pagando ao fazer isso? E o próprio autor do livro fala uma frase que me marcou muito, que pra gente ganhar algumas coisas, a gente tem que perder outras e tá tudo bem. Não tem problema que a gente vai ter que perder. A gente está perdendo algumas para ganhar o que realmente importa. E quando a gente se conhece, quando a gente sabe quem a gente sabe de fato o que realmente importa. A gente não vai ficar perdido na variabilidade. A variabilidade ela pode ser boa durante um certo período para acalmar o ego. Então você faz vários cursos de repente, ou lê vários livros. Depois você vê que não é por ali, que não é a quantidade de coisas que você fez ou a quantidade de esforço que você fez que te tornou uma pessoa melhor, mas sim a sua consciência. Às vezes você é um cara lá no meio do mato que não tem rede social nenhuma, mas que ele está presente, ele está feliz, ele não tem desejo nenhum. Quanto menos a gente está consciente, quanto menos a gente está presente, mais a gente vai ficar buscando coisas fora para preencher esse vazio. Por isso que a gente olhar para dentro e criar esses espaços para a gente poder ter momentos em que a gente não faz nada, que a gente esquece celular, esquece rede social, pelo menos uma vez por semana, algumas horas por dia que você possa fazer isso, não olha no seu celular. Fica sozinho, fica quietinho num canto, sem fazer nada de preferência. Isso é meditação, isso é criar espaço pro nada. Porque é quando você cria espaço para ter esse momento com você que as ideias brotam, que a sua criatividade aumenta. E outra coisa super importante, gente, é ter tempo para dormir. Isso é fundamental. Quem não dorme bem vive como um zumbi. Fica irritado, fica agressivo e não consegue criar nada, porque está sempre sonolento. Então ter tempo para dormir, ter tempo para você. Sem culpa, porque você sabe que enquanto você está tendo aquele momento, você está dando espaço para você mesmo, para você poder criar coisas novas, você não está fugindo de nada. Então é se permitir ter esses momentos de quietude, de solitude, em que você apaga completamente essa demanda externa e você simplesmente olha para dentro, aquieta o seu ser sem sentir culpa de nada. É nesse momento que você sabe quem você é, que as suas escolhas elas vão ser baseadas na percepção, na amorosidade e não no medo. Gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com os amigos. E, gente, só lembrando que dia 9 de junho a gente vai ter o Foco no Afeto presencial em São Paulo. Eu vou deixar o grupo aqui embaixo para quem tiver interesse em participar. Lembrando que é para mulheres acima de 18 anos. Então é isso, um grande beijo e até os próximos vídeos.